Boa tarde, inicia-se agora mais um quadro do Empodere-se comigo, Alessandra Lobo. Bora lá? Muito boa tarde, nós estamos no mês de outubro e, como vocês sabem, é um mês de prevenção ao câncer de mama. É um assunto muito sério e que todos nós devemos ter prevenção, cuidado e respeito pelas pessoas que passam por uma situação como essa e que tem pessoas também na sua família. Vou ter hoje, aqui no quadro, duas pessoas especiais, a Alcidele e a Vanessa. Alcidele, fala um pouquinho pra gente como é que é a sua vida. Vanessa, também, muito obrigada por estarem aqui conosco. Um pouquinho, como era a vida de vocês antes de descobrirem que vocês estão com CA, né, o câncer? Boa tarde, sou a Alcidele. Bem, a minha vida antes do câncer era um pouco voltada para conseguir engravidar. Eu passei 7 anos da minha vida querendo um bebê, querendo gerar uma criança. E foi por conta disso que eu acabei tendo câncer, porque eu tinha problema hormonal, né? Desde os 15 anos eu tirei um nódulo da mama e como eu queria muito ser mãe, então eu insisti achando que nunca ia acontecer nada comigo, porque a gente nunca pensa que vai ter câncer, né? É uma doença séria. A gente sempre acha que é saudável e que não tem nada. Então, quando aconteceu que eu fui diagnosticada, deu uma reviravolta na minha vida. Né? Então, eu posso falar o antes e o depois. Tá? É isso. Bem, meu nome é Vanessa, tenho 43 anos e eu fui diagnosticada com câncer de 35 para 36 anos, durante a amamentação do meu filho caçula. Então, ele não tinha nem 1 ano quando eu recebi o diagnóstico, né? E a minha vida antes do diagnóstico era uma vida normal, trabalhava, ia para academia, casa, marido, criança, né? Então, não estava dentro do que eles chamam de faixa de risco para desenvolver o câncer. Não tenho casos de câncer na família, foi a primeira. Né? Então, eu estava totalmente fora do histórico que eles falam de uma pessoa que poderia desenvolver o câncer. Né? Amamentei meus 3 filhos, e quanto mais a gente amamenta, a chance de você desenvolver o câncer diminui. Né? Então, não tinha por que eu me preocupar, digamos assim, com a questão do câncer. Né? Hoje em dia, eu tô em tratamento há 6 anos. Hoje em dia, eu trato a metástase, que depois do tratamento do câncer de mama, eu desenvolvi metástase no fígado, ossos, linfonodos cervicais e linfonodos pulmonares. Muito obrigada. Durante a descoberta de vocês, se vocês puderem fazer um pouco desse relato, a descoberta da doença. A descoberta, na verdade, no meu caso, eu já estava desconfiada, mas os meus exames todos eram errados. Tá? Eu fazia, depois que eu parei de fazer reprodução humana, eu resolvi me cuidar, né? Fazer mamografia de 6 em 6 meses. Como eu falei, eu tinha problema hormonal. Desde meus 15 anos já tinha tirado o nódulo da mama esquerda. Benigno, mas era um tamanho muito grande. Né? E, então, ao parar com a reprodução humana, foi só fazendo a prevenção de mamografia, ultrassom da mama, né? E fazendo a transvaginal, os exames normais que a gente faz as nossas prevenções com o ginecologista e com o mastologista. E todas as minhas mamografias, elas davam que eu não tinha nada, só cisto, porque eu era cheia de cisto. Tanto na mama esquerda como na mama direita, eu tinha vários, tipo 20 de um lado, 25 do outro, e sempre o mesmo resultado, que era cisto, que não tinha nada.
eu comecei a desconfiar, porque eu sempre fiz o autoexame, que é isso que toda mulher tem que fazer, o autoexame. E foi pelo autoexame que eu descobri que eu estava com câncer. Eu não achava que era câncer, lógico, eu não tinha exame em mãos. Mas eu procurei o meu médico com a minha mamografia, que eu tinha feito há 4 meses, né? E disse para ele, esse resultado está errado, porque eu faço autoexame e eu sinto que eu tenho um nódulo que está desenvolvendo. E que não é cisto, é um nódulo. Então eu quero investigar, porque eu estou sentindo, eu não me sinto bem. Então eu já desconfiava. Inclusive, antes mesmo de ser diagnosticada, eu tinha comentado com meu marido que eu achava que eu estava com câncer. Mas ele não acreditou e ninguém acreditava em mim. E chegando no médico, nem o médico acreditou em mim. Ele falava, tu não tem nada, Alcidele. Isso é cisto. Eu disse, mas eu quero investigar. Aí foi quando ele começou a tentar uma punção e viu que realmente não era um cisto, que era um nódulo. E não quis me dizer, mas era já tumor, né? Que ele tinha percebido, médicos sabem. E foi assim, aí fiz logo uma biópsia, né? E vários exames e já partimos para a cirurgia, para a retirada da mama, porque eu optei por tirar a outra. Eu tinha 2 nódulos da mama esquerda. E a mama direita eu pedi para tirar toda, com medo de recidiva. Mas, assim, no primeiro momento, é uma coisa desconhecida para você. Você não sabe o que vem pela frente. Quimioterapia era considerado um bicho-papão, porque antigamente não era feito um exame para saber qual o seu tipo de câncer. Então, fazia uma quimioterapia bem pesada para todos os tipos de câncer. Hoje, não. Graças a Deus, desde quando eu fui diagnosticada, você faz o exame para saber qual é o seu tipo e você faz uma quimioterapia só para o seu tipo de câncer. Então, tudo isso foi explicado para mim, pela minha médica, e eu digo, vou enfrentar. Ela não vai me vencer, eu que vou vencê-la. Bem a descoberta, né? Foi bem assim impactante, apesar de quando eu desconfiei, né, que foi num ajeitar de sutiã, eu amamentando meu filho, que eu desconfiei que era alguma coisa diferente. E eu fiquei com medo de ir no médico, achando que ele pudesse dizer que era leite empedrado, né? Mas já tinha amamentado os outros 2, já sabia que não era. E aí eu tive 2 meses de um preparo psicológico, eu mesma, né, para falar que chegar no final e realmente receber o diagnóstico de que era câncer. Então, assim, foram 2 meses eu me preparando para alguma coisa que viria, né? E quando eu recebi o diagnóstico, quando eu recebi a certeza ali que era um câncer, a minha mãe estava comigo. Ela desabou e eu ainda permaneci, eu que amparei a minha mãe, que ela que teve todo o impacto, né? Porque a gente acaba tendo uma certeza, sabe? A gente acaba. A gente que conhece o nosso corpo, sabe do que é normal pro anormal. Se a gente sente alguma diferença ali, é para acender uma luzinha, entendeu? E você correr atrás e não deixar para depois, porque muitas mulheres deixam de ter essa certeza com medo, né? Porque, eu estou sentindo alguma coisa, mas ixi, eu não vou nem no médico, eu não quero nem saber de nada que está acontecendo comigo. E acabam deixando passar muito tempo. Enquanto as pessoas não entenderem que o que salva a vida é o diagnóstico precoce. Se ela recebeu o diagnóstico no início do tratamento, no início do desenvolvimento do câncer, as chances dela de uma cura total é de... Eu vim de um congresso agora em São Paulo que eles disseram que é de 88%. Entendeu? Enquanto que se descobre com um tumor maior, as chances de cura total diminuem muito. E as chances de desenvolver a metástase, como foi no meu caso, aumenta. Quando eu descobri, o meu tumor estava com 7 centímetros. Entendeu? Eu retirei toda a mama direita, retirei inclusive o mamilo, né? E acredito sim que, pela questão dele já estar grande, já estar bem desenvolvido, colaborou para eu desenvolver uma metástase. Entendi.
Vocês já falaram do tratamento de uma forma muito geral. A participação da família de vocês, a questão do lado emocional, porque abala a questão física de uma forma geral, e o lado emocional, como é que ficou? Para mim, quando eu fui diagnosticada, a minha mãe, que nem a mãe da Vanessa, foi que desabou. Eu que dei força para ela. No primeiro momento, ela se desesperou e falou: Deus, por que não comigo que já vivi muito? Por que com a minha filha? Né? E eu virei para ela porque quando eu fui diagnosticada, eu pedi uma reunião na casa da minha mãe. Eu, meu marido, que já estava desesperado achando que eu ia morrer, e dei força para ele também, minha mãe e minhas duas irmãs. E para contar, porque elas ainda não sabiam de nada, só quem sabia ainda era meu marido. E quando eu contei para elas, as minhas irmãs tiveram uma reação que nem a minha, de ser forte, pelo menos na minha frente, né? A minha mãe não, desabou. E logo em seguida eu falei para ela: mãe, eu não vou morrer. A gente vai, com certeza, passar por tudo isso. E vamos em frente. Vai dar certo. Tudo que tiver que ser feito, nós vamos fazer. E ela disse: não diga isso. Porque se tiver que se chegou a minha hora, é porque Deus me quer do lado dele. E não a senhora. Foi o que eu respondi para ela. Aí ela: tá, minha filha, então eu vou cuidar de ti. Aí ela arrumou toda a malinha dela. E na mesma hora foi para minha casa. Na mesma hora comigo e meu marido. Aí as minhas irmãs fizeram promessa. Foram no Sírio junto com meu cunhado para ajudá-las. No Sírio, que foi, né, do mesmo ano. Elas pedindo para Nossa Senhora de Nazaré, que nós somos devotas, eu também sou devota de Nossa Senhora de Nazaré. Eu me apeguei com a Nossa Senhora de Nazaré. Eu não vou falar que é fácil, não é fácil. A gente tem que ter uma força, buscar uma força interior mesmo. Aquela fé que você acha que não tem e que você vai, sabe, em busca. E foi dessa forma. No início eu tive que procurar um psicólogo, né? Porque você acha que vai morrer, então você fica com um sentimento, né, um pouco assim, o emocional abalado. Mas eu dei força, eu busquei força para tudo, para minha família, sabe, para mim. Então foi isso, foi a fé que me fez seguir em frente e querer estar viva. Então, a questão do emocional mexe demais com a gente. Isso não é fácil você receber um diagnóstico de que tua vida depende daquele tratamento, né? Uma corrida contra o tempo. Eu lembro perfeitamente que o primeiro médico que eu fui, ele falou assim: Vanessa, é uma corrida contra o tempo que a gente está agora. E eu preciso que você colabore comigo. Eu preciso que você colabore com o seu tratamento, porque muitas vezes eu dou a notícia para um paciente e o paciente às vezes fica tão impactado que ele demora 3 meses para voltar aqui comigo. E nesses 3 meses muita coisa já aconteceu. O tumor já evoluiu, a pessoa já foi para outro estágio do tratamento, né? Então eu preciso da sua colaboração. Então, assim, querendo ou não, você tem que se fazer de forte, né? Por você e pelas outras pessoas que estão em volta, que pelo fato delas não saberem lidar com essa situação, elas acabam às vezes querendo te proteger demais, e ficam falando e cobram de você, mas você tem que ser forte. Você não tem que ser forte o tempo todo, você também pode fraquejar. Só que a cobrança externa para você ser forte é tão grande que você acaba vestindo uma armadura que você não tem. Entendeu? Então, assim, é muito complicado você se manter ali forte o tempo todo. Para você e para as outras pessoas. E principalmente quando tem criança no meio. Né? Porque tudo que eu fazia era para que eles não vissem o meu medo, a minha tristeza, a minha angústia. Né? Eu tinha que me manter ali.
Ia chorar no chuveiro sozinha, para os outros não. Até porque se eu chorasse, eu falasse, não chora, você vai passar, você vai conseguir. E não é isso que a gente precisa ouvir. Basta assim, tô aqui do teu lado, só isso. Entendeu? Então, assim, tem que ter um trabalho psicológico muito grande. Eu confesso para vocês, eu cheguei aí pro psicólogo, mas depois eu nunca me dei bem com psicólogo, sabe? Eu não sei porquê, nunca não. E aí foi aí que eu resolvi abrir, expor realmente a minha vida, quando eu resolvi criar a página, que ali é como se eu estivesse falando só para mim, mas na verdade eu aproveitava e dava o boletim logo para todo mundo que queria saber. E ali eu colocava tudo que estava acontecendo comigo, como eu estava me sentindo, e isso me ajudou muito a seguir e não fraquejar. Eu posso complementar? Que eu falei mais da minha mãe, das minhas irmãs, mas o meu marido foi fundamental. Fundamental. Até hoje ele é um parceirão. É uma pessoa. No início foi difícil para ele, né? Porque homem geralmente ele fraqueja um pouco mais. As mulheres são mais fortes, né? Mas ele, meu Deus, eu não tenho que me queixar de toda a minha família, porque não foi só marido, mãe, irmãs. Meus cunhados, as minhas tias, meus tios todos começaram uma corrente de oração, primos, toda a minha família. Foi uma corrente de oração, amigos também, né? E muito grande para minha cura. Então, isso é muito importante para a gente se sentir amada, querida, né, por todos. Faz muita diferença na vida da gente. E nós sabemos que em alguns casos a dosagem medicamentosa ocasiona a queda do cabelo. Aconteceu isso com vocês? Como é que ficou a questão da vaidade mesmo de cada uma? Eu não pensei nisso. Eu gosto de me arrumar, de andar bonitinha. Mas nesse momento, para mim, o importante mesmo era a minha cura. Então, quando eu ia para a quimioterapia, eu ia só pensando em que aquela medicação reagisse no meu organismo. Tanto que eu pensava só nisso, eu pedia, Deus, Nossa Senhora, faz com que essa medicação me cure, que eu sinta que ela está reagindo, que sabe, que está me tratando, me curando. Se eu tiver que passar mal, ótimo, eu quero passar mal para poder ir, sabe, saber que eu estou sendo curada. Era nisso que eu pensava. Mas lógico que quando eu saía com meu marido, com a minha mãe, que às vezes eu não aguentava ficar dentro de casa e eu pedia, me leva para passear de carro, para eu ver gente. A gente dava uma volta, né? Porque a médica pedia para eu não ir para lugares fechados, para eu não pegar infecção, porque a gente fica com baixa imunidade. E aí eu saía toda arrumada. A minha mãe, te pinta minha filha, coloca o lenço. Aí eu botava brinco, eu colocava o lenço, me pintava. E aí eu saía toda bonitinha. Eu ficava no carro passeando, então podia descer em algum lugar aberto para tomar uma água de coco, alguma coisa. Mas logo em seguida, aí começava a vir um calor, aquela, sabe, agonia, aí eu não conseguia ficar, aí tirava o lenço. Mas a gente, lógico, que quer, né, se arrumar. Mas eu não tinha a vaidade da sobrancelha, né, daquela coisa de ficar... Hoje eu sou mais vaidosa do que no período do meu tratamento. Hoje eu quero ficar bonita, eu quero uma sobrancelha bonita, um cabelo bonito, e eu quero viver, sabe? Isso, hoje eu penso mais do que antes, na vaidade. Então, quando eu fui para a minha primeira consulta com o oncologista, aí eu não, em momento nenhum perguntei para ela a questão do cabelo. Aí no final da consulta ela falou assim, você não quer saber se seu cabelo vai cair ou não? Falei assim, olha, eu tô com 35, 36 anos, um tumor de 7 centímetros, descoberto por acaso, não tenho caso de câncer na família, o cabelo cair para mim vai ser o de menos, né? Aí ela, tá, mas vai cair o seu cabelo. Eu falei, então tá. Quando eu fui para a primeira sessão de quimioterapia, eu já fui careca. Eu já raspei o cabelo em casa.
porque eu já me cuidava, tinha cabelo comprido, não sei o quê. Então eu falei, eu não quero ver o meu cabelo cair, né? Então, se é para tirar, se faz parte do processo da cura, então vamos lá, né? Então, assim, eu acho que as pessoas... É errado quando alguém fala assim, ah, mas cabelo cresce. Isso não se fala, eu acho isso muito errado. Mas, assim, a pessoa tem que entender que se faz parte do processo da tua cura, você perder naquele momento o teu cabelo, então a gente tem que aceitar. É difícil, não é fácil. Não é fácil você se olhar no espelho, porque além de você perder o cabelo, você engorda. Tem tratamento que é muito corticoide, teu apetite dobra. Tem tratamento que você emagrece muito, entendeu? Então, assim, é um impacto na tua imagem, de uma forma geral. Então, assim, você acordar sem cabelo, sem cílios, sem sobrancelha, você não se reconhece. Eu falo que a gente fica com cara de tartaruga, né? Eu tô sem cílio, mas eu meti uma sobrancelha aqui de lápis, de rena, entendeu? Já é a minha quinta careca, 5 vezes já que eu fiquei careca, durante esses 6 anos em tratamento, entendeu? E cada vez que eu perco os cabelos, é uma sensação diferente, é uma emoção diferente. Nunca é igual a outra vez, né? Mas eu acho que a pessoa precisa entender que faz parte do processo da sua cura, do seu tratamento. E assim a aceitação fica um pouquinho mais fácil. Mas não é tão tranquilo assim, não. Além da questão do cabelo, tem a questão de você retirar, em alguns casos, a mama. Aconteceu isso com alguma de vocês? Sim, comigo aconteceu. Porque eu tinha 2 tumores na mama esquerda. Um já de grau 3 e outro grau 2, né? Então, era obrigada a fazer a mastectomia total. E a mama direita foi uma decisão minha junto com o meu médico, com medo de ter recidiva. Então, eu tirei também toda a mama direita. E lógico que a perda da mama para a mulher é muito complicado, porque é a feminilidade, né? A gente, o colo, né, daqui é bonito, a gente gosta, né, de colocar um decote e mostrar o nosso colo. E, então é complicado. Mas eu sempre pensei na minha cura. Então, para mim, estar ou não com mama, né, não importava naquele momento. Eu queria só, sabe, retirar aqueles tumores para que eu pudesse ser salva, estar curada. Mas eu, graças a Deus, como eu tive condições de pagar um cirurgião plástico, então eu não tive a sensação de não ter mama, porque eu fiz a mastectomia total e na mesma cirurgia a reconstrução da mama. Foi colocado a prótese. Então eu saí da sala de cirurgia já com a prótese. Então, mas é muito ruim para aquelas mulheres que não conseguem, né, colocar a prótese no momento em que faz a mastectomia. E muitas delas ficam sem mama. E para encerrar, meninas, tchau, obrigada. Bora dar um tchau. Previna-se, hein? Esse é um assunto muito sério. Tem que continuar a ser abordado, independente do mês. E como a Vanessa e a Alcideli falaram aqui pra gente, você tem que, além de dar um apoio emocional, você tem que procurar ser empático. O que é isso? É tentar se colocar no lugar do outro. Você não tem que dizer isso vai passar. Não, eu tô aqui com você. Faça uma escuta ativa. Esteja disposto, de coração aberto, para auxiliar essa pessoa no que essa pessoa precisar. É difícil? É. Mas nós estamos hoje com 2 pessoas que superaram cada dificuldade, com fé, com amor, com a família, acreditando na sua cura, na sua superação e em viver cada dia mais o tempo que for preciso, o tempo que der, que Deus permitir, ao lado das pessoas que amam. Eu não sei se vocês sabem, eu tenho
Tive 3 pessoas na família que faleceram de câncer. E, como eu disse, esse assunto para mim é um assunto muito sério. Cada pessoa reage de uma maneira. Quando nós fizemos a escolha dessas convidadas, que vão lá e dizem: doença, você tá aí, mas eu sou mais forte do que você. Eu tô aqui para superar. E dentro desses 3 casos, teve uma tia minha que escondeu e morreu sem tratamento, sem nada, porque ela preferiu esconder isso da família. Uma outra pessoa não fez o tratamento e vivia reclamando da vida, que aquilo não acontecia. E um outro buscou o tratamento e prolongou a sua vida, teve mais perto da sua família, da sua neta e vivia como se não tivesse. Claro, seguindo todas as recomendações médicas. Escolha você qual é o melhor caminho a seguir. Eu acredito que é enfrentar qualquer obstáculo. Pode ser uma doença ou qualquer situação da sua vida. Continue nos acompanhando aqui no nosso link. Até já, muito obrigada.